Cocaína vermelha. Joseph G. Douglas. Última parte, capítulo 12. Perspectivas de Green para o século XXI. Desde que Cocaína Vermelha foi impressa há 10 anos, o problema das drogas continuou a crescer. As drogas estão mais amplamente disponíveis do que nunca. Os preços são mais baixos e a potência da droga aumentou. Por exemplo, a heroína já está disponível, que é 90% pura, após um declínio temporário de 1988 a 1992. O uso da adolescência tem vindo a proliferar. Nota de rodapé. O uso de estudantes na maioria das drogas atinge o nível mais alto em 9 anos. Pride Press Release, 25 de setembro de 1996. Isto é especialmente perturbador por causa das graves implicações para o futuro da sociedade. Do ponto de vista global, a América não é mais o único alvo primário das drogas deliberadas ofensivas para desestabilizar o Ocidente e destruir a sociedade e a democracia ocidentais. As drogas ilegais estão fluindo para a Europa a taxas recordes e nas várias repúblicas da antiga União Soviética. Com eles, o crime e a corrupção de alto nível, que normalmente acompanham drogas ilegais, estão crescendo em todos os lugares. O tamanho da captura global criminal agora é estimado em mais de 2 trilhões de dólares por ano. Os programas de saúde que também estão ligados ao uso de drogas ilegais estão a proliferar. Enquanto isso, os custos associados às medidas para combater o flagelo das drogas continuam a aumentar. Somente nos Estados Unidos atualmente gastam mais de 15 bilhões de dólares por ano nas operações antidrogas, além das despesas em espiral e das despesas gerais. No entanto, não mudou muito. As medidas de combate continuam focadas em interdição, tentativas de obter cooperação dos países produtores de drogas, aplicação da lei e educação. Essas medidas permanecem tão notoriamente ineficazes hoje como faziam 25 anos atrás. Como é muito aparente da pronta disponibilidade das drogas, da diminuição dos preços nas ruas, da maior potência e dos aumentos associados no consumo entre os adolescentes. No entanto, apesar da gravidade do flagelo da droga ilegal e suas consequências, não há uma determinação evidente para enfrentar o desafio que apresenta de forma séria. Além disso, o diagnóstico oficial da crise nos Estados Unidos permanece ingênuo e inadequado. Uma razão pela qual a crise da droga recebe atenção muito menos séria nos Estados Unidos e em outros lugares do que deveria receber é aquela estimativa de que drogas ilegais custam pessoas em todos os lugares. Não apenas em termos monetários, mas também em relação ao seu impacto nas estruturas políticas e sociais e nas vidas das famílias e dos indivíduos, e que estão, lamentavelmente, incompletos e grosseiramente subestimados. Isso parece ser porque as autoridades dos Estados Unidos em alguns outros governos ocidentais também não saboreiam ter que enfrentar a severidade da ofensiva contra as sociedades ocidentais
e não querem anunciar a gravidade da crise. Na América, o consumo de drogas e as estimativas de custos baseiam-se principalmente nas chamadas estatísticas de uso doméstico. Essas estatísticas são tão inadequadas e enganosas que elas podem ser o pior do que nenhuma. Existem dois problemas monumentais com as estatísticas de uso doméstico. Em primeiro lugar, eles assumem que as pessoas vão voluntariamente dizer a verdade sobre o uso de drogas. Em segundo lugar, eles não abordam o grupo mais pesado de usuários de drogas, pessoas que não são encontradas em famílias, mas sim são sem-tetos ou em várias instituições como prisões, abrigos, hospitais e instalação de tratamento de introspecções importante sobre o valor de autorrelatos. Foram levados à luz desde 1991, quando a Emory School of Medicine realizou um teste secreto de veracidade dos usuários de drogas em uma clínica ambulante em Atlanta. Nota de rodapé: alta prevalência de uso recente de cocaína e falta de confiabilidade do autorrelato do paciente em um ambiente interno. Clínica Walklin da cidade. Sale A. McNaney, MD, e Ruth M. Parker, MD. JAMA, 26 de fevereiro de 1992. Fim da nota de rodapé. Seus pesquisadores perguntaram aos pacientes se eles haviam usado drogas nos últimos 3 dias. O que os pesquisadores não disseram aos pacientes era que eles pretendiam testar sua urina para resíduos de drogas de cocaína. O que eles determinaram foi que 72% dos homens que alegaram que não usaram drogas durante os 3 dias anteriores testaram positivos para o uso de cocaína sozinho. Se eles tivessem sido testados para o uso de outras drogas também, por exemplo, maconha, heroína, PCP, LSD, êxtase, metanfetaminas e assim por diante, a porcentagem provavelmente teria excedido 90%. Sua conclusão foi clara: os altos relatos de uso de droga não são confiáveis. As estatísticas de uso de drogas que eles calcularam para os segmentos da população com que trataram foram 3 vezes maiores do que as que se estimariam com base nas estatísticas de uso doméstico. Além disso, não houve boas estimativas dos usuários de drogas pesadas dos Estados Unidos, e os custos associados ao uso de drogas por este grupo provavelmente excedem todos os usuários do núcleo drogas mais leves, que formam a espinha dorsal das estatísticas de uso doméstico. Por mais de 10 anos, o número de usuários crônicos foi assumido em torno de 3 a 5 milhões. Para o seu crédito, o Escritório dos Estados Unidos de Política Nacional de Controle de Drogas iniciou um estudo para tentar determinar quantos toxicodependentes são nos Estados Unidos. Nota de rodapé: Escritório de Política Nacional de Controle de Drogas, um plano para estimar o número de usuários de drogas hardcore nos Estados Unidos. Achados preliminares, outono de 1997. Fim da nota de rodapé. Peraí que eu perdi aqui. Ah, não vou editar. Cadê? Além de determinar toxicodependentes. Ai. Cadê o 3? Achei. Continuando.
Sua primeira tentativa focada em Cook County, Illinois. Lá, eles estudaram as prisões, abrigos para desabrigados e instituições e usaram testes de uso de drogas, tanto testes de urina quanto de cabelo, para verificar os relatórios. Embora a pesquisa ainda tenha produzido uma subestimação, os resultados foram alarmantes. O Escritório de Política Nacional de Controle de Drogas estimou que havia 330 mil usuários crônicos no condado de Cook, sozinhos. Suas descobertas ainda foram rotuladas como preliminares e levaram o aviso não extrapolar. Mas se ainda assim extrapolar essas descobertas, o total nacional de usuários de drogas pesadas correspondente ficaria na faixa de 15 a 20 milhões, o que é 3 a 5 vezes maior do que a sabedoria convencional e, conforme previsto, consideravelmente superior às taxas de uso pode ser tentado a empregar com base nas estatísticas de uso doméstico. Uma estimativa realista do que a praga das drogas custa nos Estados Unidos a cada ano, usando figuras conservadoras e estatísticas governamentais onde elas existem, também está abrindo os olhos. É 3 a 5 vezes maior do que os números de 50 a 60 bilhões de dólares, citado pelo presidente Clinton e pelo vice Gore alguns anos atrás. Para colocar essas estimativas competitivas em perspectiva, elas mostram a praga da droga cada ano custando aos Estados Unidos mais do que toda a guerra do Vietnã de 10 anos, com o número de vítimas de drogas ilegais a cada ano também excedendo o total de dados da guerra do Vietnã. Nota de rodapé. Joseph G. Douglas Jr., Avaliando o Progresso da Guerra contra as Drogas, Journal of Social, Political and Economic Studies, Spring, 1992. Fim da nota. Além disso, as mortes anuais atribuíveis a drogas ilegais são, na verdade, 4 vezes superiores às fatalidades totais nos piores anos da Guerra do Vietnã. Essas estimativas de custo não representam e não podem colocar $1 no prejuízo causado pela corrupção de drogas e dinheiro da droga na vida das pessoas. Cérebros, corpos, espiritualidade e cursos de vida são destruídos. As famílias, os blocos de construção básico da sociedade estão sobrecarregados, às vezes de uma interrupção total. Quase todo mundo se encontra nos Estados Unidos nos dias de hoje. Quase todos têm experiência pessoal direta sobre o dano infligido pelas drogas ofensivas em uma ou outra família ou parente próximo. A estimativa da Administração de Drogas da produção de maconha doméstica nos Estados Unidos em 1992, e esse departamento adia raramente, se alguma vez superestimar o tamanho da oferta, multiplicado pelo valor médio da rua da, entre aspas, boa maconha, fecha aspas, produz o valor anual da safra de 30 bilhões de dólares, o dobro do tamanho de qualquer estrutura agrícola legal. Todas essas transações e lucros são ilegais e devem ser lavados. Quanto é lavado em ações, títulos e imóveis? A inundação interminável e crescente de dinheiro da droga sustentou e reforçou os mercados de ações e commodities, e também a força do dólar no mercado de câmbio. Será? Quanto dinheiro da droga entra em campanhas políticas ou aparece em contribuições eleitorais? Quanta influência e corrupção apenas a proporção de maconha caseira no comércio de drogas da América são compradas. Adicione maconha, heroína, cocaína, LSD, metanfetaminas importadas e o total aumenta bruscamente. Influenciar o financiamento das eleições e o financiamento eleitorais
são os associados naturais dos fundos das drogas. Então a democracia está sendo minada diretamente por meio da interferência no processo democrático e assegurando que os candidatos políticos sejam obrigados a receber dinheiro malicioso desde o início. Isso faz com que o governo corrupto seja como confirmados em 1998. As implicações são inescapáveis. Corrupção crescente e generalizada, abrangente, incluindo a corrupção das comunidades política, judicial, policial, jurídica, contábil, financeira e até mesmo das comunidades comerciais em todos os Estados Unidos. E, é claro, o mesmo destino aguarda os outros países ocidentais, líderes que são alvos principais para a ofensiva da droga. Na Europa, as estruturas da União Europeia, já conhecidas pela corrupção e ineficiência nomenclauristas, são alvos principais para a ofensiva da droga. A corrupção policial apareceu nas páginas de fontes dos jornais da maioria das principais cidades americanas, por exemplo, Nova York, Filadélfia, Miami, Los Angeles, Cleveland, Detroit, Chicago, Nova Orleans e em Washington, D.C. A corrupção extensiva nas agências federais responsáveis pela luta contra o fluxo de drogas também foi relatada, afetando em particular a Drug Enforcement Administration, DEA, o Serviço de Alfândega dos Estados Unidos, e as comunidades de imigração, justiça e patrulha da fronteira. As comunidades bancárias nacionais e internacionais estão fortemente comprometidas, é claro, pelo flagelo da droga. Todo mundo entende que geralmente é chamado pequeno frito. É o que realmente, na maioria das vezes, é pego. Essas pessoas são as mais consumíveis e menos sofisticadas. Nem é preciso que um cientista de foguetes reconheça que a mesma corrupção que foi exposta nas agências de aplicação da lei também permeia os níveis mais altos nas comunidades de influências judiciais, financeiras, políticas e em todos os Estados Unidos. Também está claramente presente, como observado, no financiamento das eleições. Mas nem o partido político dos Estados Unidos quer discutir esse fenômeno. Se puder, evitam. Deve ser assumido com base na evidência que a reputação de ambos os principais partidos políticos dos Estados Unidos está igualmente em risco. Democratas e republicanos. Além de uma falta geral de atenção séria, assistida por uma abordagem de mídia muitas vezes complacente à questão, a guerra contra as drogas na América permanece ineficaz porque a questão da droga ilegal ainda não é entendida historicamente, financeiramente, politicamente ou estrategicamente. As crenças e os pressupostos convencionais sobre as origens da praga das drogas e as razões pelas quais ela proliferou de forma tão alarmante contêm lacunas graves e desajustadas ou desinformações. De acordo com a sabedoria convencional, são as próprias pessoas as culpadas. Isto é, são as próprias pessoas que assumem a principal responsabilidade pela praga das drogas. Se as pessoas não usassem drogas, não haveria flagelo. Isso, aliás, sempre foi o argumento padrão usado pelos colombianos quando a questão é levantada pelos americanos ou europeus visitantes. Em Bogotá, é a análise preferida, por razões óbvias demais. Além disso, os funcionários dos Estados Unidos e os meios de comunicação promovem imagens de que os traficantes de droga são pouco mais que criminosos comuns,
Pessoas que vivem com medo da lei e que são de fato renegados, cuja única ideologia é a busca do lucro. Esses mesmos fornecedores de notícias também nos fazem acreditar que o governo federal dos Estados Unidos está fazendo o melhor para reduzir a produção e o tráfico de drogas. Como se demonstra no material anterior, nada pode estar mais longe da verdade. O exército de apologistas para a crise da droga e suas consequências, juntamente com os liberalizadores, tem organizações poderosas e influentes por trás deles e, claro, recursos financeiros ilimitados. Mas a crise da droga, como já vimos, não é cultivada em casa. O resultado de algumas deficiências nos Estados Unidos e nas outras sociedades ocidentais surgiu porque foi forçado ao Ocidente como um ato de guerra de longo nível e longo prazo por operações de inteligência muito sofisticadas orquestradas pelos chineses e pelos soviéticos e seus diversos substitutos e países satélites. Quando Nikita Khrushchev relatou ter informado o Ocidente de que iria enterrá-lo, ele foi mal citado. O que Khrushchev realmente disse foi, abre aspas, "Estaremos presentes no seu funeral", fecha aspas. E como alguém que perdeu um membro da família, parente ou amado, sabe de primeira mão, tem havido muitos funerais desde que se começaram as drogas ofensivas. A este respeito, anote novamente as figuras dadas na figura 4 da página 149, que mostram o crescimento no primeiro uso por heroína registrados na seção Haight-Ashbury de São Francisco e o número de mortes dependentes de drogas em Nova York, figura 3, página 148. Esses dados revelam um salto significativo no abuso de drogas entre 1949 e 50, precisamente quando a operação de tráfico de narcóticos chineses começou e um aumento exponencialmente iniciado em 1960-61, que foi quando a operação de tráfico de narcóticos soviéticos foi lançada e a operação comunista chinesa foi expandida. A mensagem é clara para qualquer pessoa interessada em aprender o que realmente está acontecendo. Ou seja, para qualquer pessoa preparada para descartar os espetáculos de tons de rosa e os erros politicamente corretos, favorecidos em círculos oficiais desconhecidos nos Estados Unidos e outros oficiais. Primeiro, a mudança dramática nas estatísticas de uso de droga é resultado do aumento da oferta. E em segundo lugar, as fontes do fornecimento são operações de inteligência estrangeira projetadas especificamente para atacar os jovens de países-alvo com drogas ilegais. No decorrer de 1998, surgiram mais dados que, mais uma vez, mostraram o mesmo fenômeno em relação à cocaína. Em 1992, durante o inquérito aos domicílios nos Estados Unidos, as pessoas foram perguntadas quando começaram a usar cocaína pela primeira vez. Os dados das respostas recebidas foram colocados na internet. Eles são plotados na figura 6, na página 172. O que se destaca claramente é uma mudança significativa nas estatísticas de uso a partir de 1967, momento em que a taxa do primeiro uso de cocaína começa a aumentar. Por quê? O que aconteceu em 1967? O potencial da cocaína como a droga mais importante do futuro foi comunicado pela primeira vez aos tchecos em 1962. As operações de construção de redes de cocaína já começaram e foram ampliadas a partir deste ano.
Entre 1962 e 65, as técnicas de produção relevantes foram modernizadas pelos alemães orientais. Eles desenvolveram novos processos que acabaram por ser muito superiores às técnicas antigas. Uma planta que utilizou o novo processo alemão poderia produzir 3 vezes mais cocaínas do que toda a produção existente da Colômbia, Peru e Bolívia. Essas técnicas foram introduzidas e as redes de produção e distribuição foram implantadas durante 1965 e 66. Como o general Ségina explicou a posição em detalhes, 1967 foi o ano em que as operações de produção e distribuição de cocaína dos soviéticos, centradas na Colômbia, Peru e Bolívia, entraram em operação. O que foi precisamente quando o primeiro uso de dados de cocaína começou a aumentar de forma constante. Veja a figura 6. O aumento no uso de drogas foi o resultado de um aumento substancial na oferta e estratégias de marketing associadas, e a fonte desses suprimentos e estratégias foi a Operação de Inteligência Estrangeira Soviética, cujo nome de código era Epidemia Rosa. Ver página 48, aludindo à mistura do branco, cocaína, com o vermelho, comunismo. Novos usuários de cocaína nos Estados Unidos em milhares, mostrando exclusivamente a correlação com o início do envolvimento soviético em 1967 e, portanto, com o fornecimento. Fonte de dados, Ruse, B.A., edição 1995, Abuso de substâncias e estatísticas de saúde mental, publicação DHHS, número SMA 95-3064, Government Print Office, Washington, D.C. Esta figura 6, o gráfico aborda elaboradamente dados oficiais publicados e selecionados pelo autor. O gráfico também fornece informações importantes sobre os meios que precisam ser adotados para alcançar uma solução efetiva ao flagelo da droga ilegal. Primeiro, é claro, há 2 lados da crise, oferta e demanda. Ambos os lados devem ser destacados, sobretudo porque, exclusivamente no caso de drogas, a demanda é criada pelo fornecimento. Qualquer proposta de solução que não ataca a disponibilidade dos medicamentos em questão não é uma solução, porque não aborda a fonte fundamental da crise, o suprimento. É o fornecimento, e isso inclui suas redes de marketing e suporte, que cria os viciados em primeiro lugar. Se o fornecimento não for atacado, haverá um aumento constante no número de viciados, uma vez que cada nova geração de jovens, por várias razões, decide experimentar e ficar viciado. Com toda honestidade, o lado da demanda, que é predominantemente a demanda gerada por viciados, acabará se resolvendo à medida que os toxicodependentes desaparecerem. Muitos usuários talvez nunca o sejam curados. As propostas que tornam seguro que os usuários façam drogas ou que eles lhes forneçam drogas baratas, sob o pressuposto de que isso reduz o crime, são, obviamente, destinados a permitir que os viciados façam suas coisas até morrerem. Essas noções sofisticadas e falsas não resolverão a crise, nem contribuirão para sua remediação, porque não atacam a oferta. E como os dados na figura 6 confirmam,
É, de fato, o suprimento que cria a crise das drogas em primeiro lugar. O objetivo deste fornecimento é gerar viciados para que o suprimento possa ser consumido, isto é, para promover a demanda. Não há equivalência entre essa demanda de dependência e a demanda comercial normal, como sempre está implicitamente enganada. Em segundo lugar, o material anterior mostra que a questão das drogas ilegais não será resolvida atacando-a como uma lei e ordem, ou uma aplicação da lei, ou mesmo um desafio diplomático. A precisão desta conclusão pode ser observada no fato de que a guerra contra as drogas prevalecente mostrou-se totalmente ineficaz, precisamente porque foi abordada como lei e ordem, aplicação da lei e desafio diplomático desde que surgiu em 1950. Os resultados alcançados durante a administração Reagan fornecem uma demonstração adicional dessa falácia. O flagelo das drogas foi então abordado como um assunto de aplicação da lei. Como consequência, as prisões dos Estados Unidos passaram de 3/4 até a capacidade excedente. Ainda durante este período, as drogas tornaram-se mais abundantes, mais potentes e mais facilmente acessíveis do que nunca. A política era um desperdício total de dinheiro. Tratar a praga da droga como uma aplicação da lei ou um problema diplomático não terá êxito porque os responsáveis não são criminosos comuns e porque operam com a proteção das comunidades locais de lei e ordem, bancos nacionais e internacionais e sob imunidade diplomática. A única maneira de abordar essa praga das drogas ilegais é reconhecê-la pelo que ela é: um ataque nacional aos Estados Unidos e ao Ocidente em geral. Este assalto concertado e implacável equivale a uma guerra não declarada, que em todos os meios disponíveis são empregados, abertos, encobertos, ilegais e locais, na busca do inimigo, que continua a ser o Ocidente. Quanto à suposta determinação do governo dos Estados Unidos para decapitar os produtores de traficantes, outra comparação fornece a perspectiva necessária. Uma vez que a praga da droga surgiu, os Estados Unidos realizaram inúmeras aventuras militares, com grande risco, custo e sem convite daqueles que foram atacados. Considere, por exemplo, o Vietnã, Camboja, Grenada, Panamá, Iraque e Líbia. Nós até atacamos unilateralmente e sem a concordância de ninguém plantas farmacêuticas suspeitas de produzir agentes nervosos e os depósitos de treinamento e fornecimento de indivíduos que, evidentemente, patrocinaram atividades terroristas. Em nenhuma dessas aventuras os Estados Unidos foram atacados, ou mesmo ameaçaram diretamente. No entanto, em contraste notável, não houve um exemplo de um ataque militar similar dos Estados Unidos a um regime de produção ou tráfico de drogas estrangeiro. Não obstante o fato de que são os Estados Unidos, e obviamente o Ocidente em geral, que está diretamente atacando, está diretamente ameaçado e sofreu e continua a sofrer grandes baixas, perturbações econômicas e sociais e fatalidades individuais como consequência dessa ofensiva. De fato, uma vez que a ofensiva da droga é um ato de guerra, os países que encorajam ou sancionam ou fecham os olhos devem ser avisados de uma vez por todas. Se eles não cessarem suas atividades malévolas imediatamente, os Estados Unidos, e se necessário outros países-alvo, não serão mais responsáveis pelas consequências destrutivas. Em suma, esses regimes devem ser considerados regimes inimigos. A este respeito, vale a pena lembrar que a antiga União Soviética respeitou o Ocidente apenas quando se depararam com o bullying bolchevique. Se então a sabedoria convencional é deixada de lado e, juntamente com todas as várias explicações do flagelo da droga que fluem de forma tão brilhante
das cabeças falantes oficiais e não oficiais nas capitais ocidentais, uma imagem nitidamente divergente emergirá. Especificamente, a praga da droga ilegal será considerada um negócio criminal internacional, que, devido à corrupção que engendra, goza do apoio e proteção de muitos países e de muitas pessoas poderosas, algumas das quais são personalidades bem conhecidas. E o flagelo pode crescer por 5 razões principais. Primeiro, a praga da droga não é criada por criminosos, ou criminosos comuns, ou de jardim. É o resultado de operações de inteligência estratégica de longo prazo, realizadas por países com os serviços de inteligências maiores e mais capazes do mundo: China e União Soviética e seus países satélites e seus sucessores. Isso significa que, ao contrário de uma operação criminal independente, os narcotraficantes que construíram o negócio têm e continuam a ter seus recursos de vários estados e governos, juntamente com o benefício de santuários abertos e ilimitados para se esconderem, planejarem, financiarem, organizarem, recrutarem e treinarem para as próximas fases de suas ofensivas coletivas. Em segundo lugar, a praga tem sido capaz de prosperar porque foi politicamente protegida. A proteção que o governo dos Estados Unidos, por exemplo, forneceu de forma gratuita foi bem documentada nos casos de China, Rússia, Bulgária, Cuba, México, Colômbia e a antiga Tchecoslováquia, para citar alguns dos mais desenvolvidos países envolvidos nesta trama. Além disso, a corrupção do dinheiro da droga é tão penetrante e realmente se tornou uma questão séria para perguntar quem se pode confiar mais. Não apenas em países estrangeiros, mas para os americanos, nos departamentos e agências federais e no Congresso como tal. Porque nenhum registro do governo sobre as atividades de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro acabou com o Oriente Médio, Norte da África, Arkansas. Foi divulgado ou mesmo investigado pelo Congresso ou pelo escritório do chamado Conselho Independente. E por que os links de financiamento eleitoral dos Estados Unidos para droga e lavadores de dinheiro à autoridade palestina e aos interesses chineses não surgiram adequadamente? Em terceiro lugar, a praga da droga tem sido livre para se desenvolver sem restrições, porque a dimensão do tráfico de droga foi organizada, não apenas tolerada ou habilitada, mas organizada pela comunidade internacional e também por bancos nacionais dos Estados Unidos. Tem uma nota de rodapé, nota do editor. Um caso em questão foi destacado em um relatório publicado pelo Escritório de Contabilidade Geral dos Estados Unidos, o GAO, o braço contábil e de investigação do Congresso, em 4 de dezembro de 1998, num exemplo vívido de como os bancos alegam na lei, mantendo a negação e a aparência de sustentá-lo. Citibank foi informado pelo GAO ter transferido secretamente 90 milhões de dólares e 100 milhões de dólares de drogas alegadas para entre 90 a 100 milhões de dólares de drogas alegadas para um cliente mexicano, sem examinar a fonte dos fundos ou antecedentes financeiros do cliente. O GAO concluiu, entre outras coisas, que o Citibank, agora parte do Citigroup, não seguiu seus procedimentos próprios contra a lavagem de dinheiro e facilitou um sistema de gerenciamento de dinheiro que disfarçou a origem, o destino e o beneficiário efetivo dos fundos. O GAO respondeu a um pedido do senador John Glenn, o astronauta, para examinar relatórios de que até 100 milhões de dólares foram lavados do México para as contas do Citibank em Londres e na Suíça. Uma investigação separada estava sendo realizada pelo Departamento de Justiça nos Estados Unidos. O relatório do GAO revelou que a unidade bancária privada do Citibank estabeleceu uma empresa privada offshore
para manter os ativos de seus clientes. Renunciou às referências bancárias, permitiu que o cliente usasse um nome diferente para transferir fundos do México e não conseguiu preparar um perfil financeiro em o cliente proeminente em questão. O banco ganhou cerca de 1,1 milhão de dólares em taxas associadas à execução das contas relevantes. Um porta-voz do Citigroup, citado pelo The Daily Telegraph de Londres, em 5 de dezembro de 1998, insistiu que o relatório, abre aspas, continha erros de fato e interpretação, fecha aspas, acrescentando que, abre aspas, examinamos o assunto e descobrimos que nem a empresa nem qualquer um funcionário violou a lei. Estamos cooperando plenamente com as autoridades responsáveis pela aplicação da lei. Fecha aspas e fim da nota do editor. Não há como um fluxo financeiro de vários trilhões de dólares pudesse existir sem a assistência ativa e conhecedora de bancos e instituições financeiras, cujos lucros de lavagem e investimento representam uma estimativa entre 15% a 20% de seus lucros anuais agregados. E por comunidade financeira internacional, eu não quero apenas citar bancos e banqueiros. De igual importância e funcionamento como elementos integrantes da comunidade financeira internacional, são consultores e empresas de investimento, empresas de contabilidade e especialistas. O mais importante de tudo, os advogados e jurídicos associados, sobre os quais os bancos são criticamente dependentes. Tais advogados se escondem atrás de sua proteção da respeitabilidade do Estado de Direito. Mas são sepulturas brancas, hipócritas e participantes ativos neste negócio maligno. Por esta razão foi encorajador poder ler na imprensa britânica, no final de novembro de 1998, que o detetive e inspetor-chefe Simon Goddard, chefe da Unidade de Crime Organizado e Econômico do Serviço Nacional de Investigação Criminal, NCIS, em Londres, revelou que advogados de pelo menos 6 grandes escritórios de advocacia estavam em processos de investigação por alegada lavagem de dinheiro em nome de traficantes de drogas e outros criminosos organizados. Nota de rodapé. Veja, liquidação de medicamentos para lavagem de advogados. The Daily Telegraph, Londres, 24 de novembro de 1998. E Gangland, inquérito para lavagem de dinheiro em escritórios de advocacia da cidade. The Guardian, Londres, 24 de novembro de 1998. Fim da nota de rodapé. Relatando a essência de uma entrevista dada por este policial britânico na revista The Law, o deputado Goddard explicou que várias agências de aplicação da lei, incluindo várias forças de polícia do Reino Unido, estavam investigando o tratamento de lucros com drogas, armas e violentas atividades de estilo gangster. Essas empresas estão trabalhando ativamente em prol do crime organizado. Nós sabemos quem são os advogados interessados. Estamos cientes de algumas de suas atividades e estamos em diferentes estágios de nossas investigações. Certamente temos advogados que desempenham o papel de velho conselheiro nos filmes de máfia. Eles sabem quem são seus clientes e sabem como seus clientes ganham seu dinheiro e sabem que não é de uma atividade legítima. Fontes no NCIS confirmaram ainda que os advogados e as empresas envolvidas estavam localizados na cidade de Londres e em outros lugares da capital britânica. Em um caso,
Toda a pequena empresa tinha sido identificada como uma fonte para lavagem de dinheiro. Em outros casos, era suspeito que os advogados em algumas grandes empresas aceitassem fundos ilícitos e usassem seus cargos em preocupações respeitáveis para esconder suas atividades. Normalmente, os fundos são comisturados com outros fundos nas contas dos clientes das empresas e em seguida transferidos conforme instruído por seus clientes vinculados a drogas. Mas é claro que quaisquer transações de dinheiro suspeitas devem, por lei no Reino Unido, ser reportadas ao NCIS. Dos 14.500 relatórios arquivados sobre a legislação relevante no Reino Unido em 1997, precisamente 240 eram de procuradores, advogados. E a NCIS disse ao jornal The Guardian que muitos advogados britânicos estavam falhando em suas obrigações legais e morais. Nota de rodapé. Inquérito de lavagem de dinheiro. Gangland, aos escritórios de advocacia da cidade. The Guardian, Londres, 24 de novembro de 1998. Opcity. Fim da nota de rodapé. O jornal também confirmou que um porta-voz do NCIS disse que, abre aspas, temos inteligência em pelo menos 6 escritórios de advocacia que acreditamos estar envolvidos na lavagem de capitais. Fecha aspas. A polícia acreditava que o dinheiro era enviado aos advogados, que o colocavam nas contas dos clientes em Londres. Era então transferido para as contas offshore ou fundos fiduciários. Como o general Ségina descreveu a posição enquanto estava vivo, os contatos de lavagem de dinheiro nos vários bancos selecionados para fornecer serviços bancários foram criados pelos próprios banqueiros. Os controles de segurança de fundos sobre os indivíduos que lidavam com as transações de dinheiro da droga nos bancos eram executados não só pela contra-inteligência soviética, mas também por um dos serviços de inteligência israelense, o Mossad. Os banqueiros estavam tão integrados nas operações que reuniões secretas ocorreram em Praga entre os soviéticos e os financiadores internacionais interessados todas as semanas. O general Ségina sabia disso porque as casas secretas sob seu controle eram usadas como locais para a maioria das reuniões dos soviéticos, com os banqueiros envolvidos. Em outras palavras, os banqueiros ocidentais participaram conscientemente desta atividade revolucionária destrutiva e leninista desde o início da ofensiva da droga lançada pela inteligência soviética e chinesa para destruir o Ocidente. Em quarto lugar, a explosão do flagelo da droga foi facilitada pelo encorajamento e a cumplicidade dos intelectuais confusos da esquerda, cuja base de poder também controla ou alcançou a hegemonia mental dentro do mercado de ideias. Nota de rodapé. Veja o Congresso dos Estados Unidos, Câmara dos Deputados, relatório do Comitê Especial para investigar fundações isentas de impostos e organizações comparáveis. Washington, D.C., U.S. Printing Office, 16 de dezembro de 1954. René Wormser, Fundações, Seu Poder e Influência, New York, Devin Adair Company, 1958. Reimpresso por Covenant House Book, Sevierville, TN, 1993. E William H. McIlhenny 2. The Tax Exempt Foundations, Westport CN, Arlington House, 1980. Fim da nota de rodapé. Isso não é um acidente, é claro, uma vez que tem sido uma consequência do impulso revolucionário paralelo para destruir valores, religião, moralidades em todo o Ocidente direcionado, ao qual foram feitas referências breves. A praga da droga expandiu-se entre 1965 e 1980, quando o uso de drogas no Ocidente tornou-se desenfreado, em grande medida porque o uso de drogas foi popularizado por intelectuais em ambientes acadêmicos e porque essas pessoas
Publicavam livros promovendo o uso de drogas através de mensagens permissivas e um perverso e intencional, insistindo em que não haviam drogas ruins, apenas usuários de drogas mal informados. E porque tais trabalhos permissivos superavam em número aqueles que enfatizavam os perigos biológicos e sociais, por uma proporção de 50 a 18. Nota de rodapé. Gabriel G. Narras, MD. Cocaine. The Great White Prairie, Erickson, 1989. Fim da nota. Em quinto lugar, as pessoas ficaram hipnotizadas. Lavagem de cérebro por políticos, governos, meios de comunicação e universidades. Para pensar, como observamos anteriormente, que são eles próprios a causa da crise. Ver página 171. Que se as pessoas não usassem drogas, não haveria um flagelo de drogas. Que seus governos continuaram trabalhando no combate à praga. E que o público não deveria se envolver, pois é tão horrivelmente perigoso. Depende de nós. Temos a tarefa coberta. E tudo o que precisamos é mais tempo e dinheiro. Funcionários dos Estados Unidos rotineiramente dizem isso ao Congresso. Certamente os usuários de drogas e os abusadores não são sem culpa e estão em perigo de perdição. Mas eles teriam sido muito menos vulneráveis se tivessem desfrutado o benefício de resposta de princípios e retaliação por seus governos. E o inimigo não tivesse trabalhado horas extras para destruir a cultura ocidental, crenças e valores e subverter a educação. Hoje, com a intenção de continuar a charada de evitar a realidade e a responsabilidade, as pessoas perguntam: mas eles, os russos, chineses, cubanos e seus muitos subscritores ainda estão envolvidos? Certamente houve mudanças significativas. No entanto, não há uma mudança identificável que sugira qualquer comprometimento soviético, chinês ou cubano diminuído. O que aconteceu foi que a produção e o tráfico entraram em uma fase ainda mais agressiva, visando expandir o uso de drogas e a corrupção em escala mundial sem restrições. O tráfico de drogas é mais aberto no sentido real, paralelizando o súbito surgimento do crime organizado russo como um fenômeno novo nos países industrializados. Nota de rodapé. Que não houve uma descontinuidade revolucionária estratégica, ao contrário de uma descontinuidade leninista, foi cuidadosamente explicada pelo verdadeiro desertor soviético Anatoly Golitsyn, em seus 2 livros famosos New Lies for Old, Dodd Mead, New York, 1984, e The Perestroika Deception, Edward Harley Limited, Londres e Nova York, 1995 e 98. Veja o folheto que se encontra na parte de trás deste volume e a página 6. Entre em contato com os editores deste livro para obter detalhes. E na nota de rodapé. Na verdade, é difícil imaginar uma hipótese razoável quanto ao motivo pelo qual os russos, os chineses ou os cubanos não seriam tão ativos hoje como sempre. E mais ainda, considerar primeiro a KGB-GRU está tão viva e tão bem como sempre, e goza de maior poder do que antes da implementação do comunismo desmontável. Porque eles se afastariam do negócio mais lucrativo e o compromisso político mais efetivo, a chantagem e a operação de influência que o mundo já viu. Que a burocracia já saiu do mercado sem ser forçada a sair do mercado.
quando a organização pai está viva e saudável e tão poderosa que se tornou um Estado dentro do Estado. Ver página 178. Embora isso em si não seja nada novo em todos. Afinal, a operação de tráfico de drogas Druzhba Narodov produziu bilhões de dólares em receitas secretas a cada ano. Essas receitas foram controladas pela KGB e nunca se aproximaram do orçamento oficial do governo. Isso converteu a KGB-GRU em uma potência fiscal independente do Estado. Não há como essas receitas terem sido descartadas. E não havia ninguém do lado de fora com o conhecimento e poder que jamais poderiam questionar ou desafiar sua proveniência. Em segundo lugar, os dossiês políticos de chantagem e compromissos sobre pessoas que ocupam cargos de poder em todo o mundo, que se tornaram componentes cruciais dos produtos do narcotráfico, eram e ainda são ativos extremamente valiosos para o uso em apoio à política externa e financeira russa. Tais arquivos e operações eram tão valiosos que antes das mudanças geopolíticas controladas pelo próprio KGB-GRU, o próprio controlou e orquestrou, os controles das operações globais de droga foram transferidas para Moscou e os arquivos chaves foram transferidos para a Rússia. A preservação de ativos foi uma característica das atividades KGB-GRU na véspera da desintegração controlada do modelo stalinista, comunismo dobrável. Em terceiro lugar, nem a maneira como o segredo foi preservado em áreas críticas mudou significativa desde 1989 a 91. Muitas informações surgiram, mas quase nada foi revelado de importância estratégica. Onde importantes informações estratégicas foram identificadas, os meios utilizados para salvaguardar qualquer vazamento permaneceram tão fortes e tão implacáveis quanto sempre foi o caso do comunismo aberto antes de 89 a 91. Em quarto lugar, não há razão coerente para que os gerentes da ofensiva global da droga cessem e desistam, já que os governos ocidentais, protegendo o tráfico de drogas há 30 anos e mais, não estão prestes a mudar suas atitudes. Ainda é contrário às políticas da maioria dos governos ocidentais dizer qualquer coisa negativa ou envergonhar os soviéticos ou os chineses. A Grã-Bretanha se inclinou para trás para aplacar os chineses, apesar de ter entregado o entreposto de drogas primário do mundo, Hong Kong, com seu estupendo poder e infraestrutura, em um prato. E em uma repetição inacreditável de operações conjuntas entre os Estados Unidos e os búlgaros para ajudar os búlgaros a controlar o tráfico de drogas em suas fronteiras na década de 1970, uma iniciativa que teria sido ridícula se não tivesse sido tão trágica. Ver capítulo 9. A inteligência dos Estados Unidos, as comunidades FBI e CIA abriram escritórios em Moscou para que eles pudessem tratar em conjunto com a KGB na luta contra o crime organizado, o tráfico de drogas e o terrorismo internacional. Sem uma compreensão aparente da extensão do envolvimento da KGB e do GRU em cada uma destas três atividades. O resultado líquido desta loucura é o seguinte: primeiro, os soviéticos russos foram bem informados sobre a metodologia, atitudes e respostas de combate ao crime no Ocidente. Em segundo lugar, eles foram mantidos bem informados sobre as iniciativas consideradas e montadas pela inteligência dos Estados Unidos para combater o crime, permitindo que os russos assegurassem que seus agentes criminosos pudessem ter sido capazes de manter vários passos à frente da inteligência ocidental em todos os momentos.
manter as agências de inteligência dos Estados Unidos e do Ocidente de lado, sempre que surgirem dúvidas sobre a integridade ou a sinceridade das atividades e intenções russas. Fragmentos de informações inalcançáveis, mas geralmente dispensáveis, inteligentes, foram obtidos de tempos em tempos para o benefício da inteligência ocidental, de modo a garantir que esta atividade de combate à criminalidade cooperativa, mal aconselhada, possa continuar sendo justificada nas capitais ocidentais. Novamente, esse comportamento não é nada novo. É prática de fraude leninista padrão. Desde 1990 a 91, o Estado criminal de Lenin foi exportado como modelo para o mundo inteiro. O tráfico de drogas é mais agressivo, generalizado e aberto do que em qualquer momento da história humana. A própria Rússia tornou-se um viveiro de crimes e corrupção. O crime organizado controla mais de 40% das empresas privadas, 60% das empresas estatais, mais de metade dos bancos comerciais da Rússia, um grande número de quais teriam sido fechados no final de 1998, tendo ultrapassado sua utilidade, e 80% das lojas, hotéis e indústrias de serviços em Moscou. A KGB é amplamente creditada em estar no centro dessas operações criminosas, e seu principal benfeitor, um desenvolvimento que levou um escritor russo, Yevgenia Albates, a ser o primeiro a rotular KGB como Estado dentro de um Estado. Nota de rodapé. Veja, por exemplo, Yevgenia Albates, The State Within a State, Farrar, Strauss e Giroux, Nova York, 1994. Nota do editor. Deve-se, no entanto, exercer o cuidado ao considerar o trabalho deste autor, ao qual foi concedido acesso privilegiado aos sovietes, arquivos e fontes de inteligência russo. O seu trabalho fazia parte de um extenso corpus de materiais que servia para explicar a existência contínua dos poderosos da KGB e GRU, sucessores, no contexto da fraude posteriormente exposta que o Partido Comunista da União Soviética, CPSU, já não existia. Veja o analista soviético Passin e os assuntos políticos do periódico CPUSA para refutações dessa mentira, que é um componente central do engano estratégico em torno do comunismo desmontável. Fim da nota de rodapé. O crime organizado russo também experimentou um crescimento fenomenal nos Estados Unidos e na América Latina. Os russos também forjaram com velocidade da luz os laços e as alianças com a máfia, a japonesa Yakuza, as tríades chinesas, os iardies jamaicanos, alguns líderes de que grupo foram presos em um dramático combate policial à droga no centro de Londres em 30 de novembro de 1998. Veja também a página 180. E outras organizações de tráfico de drogas em todo o mundo. As operações de influência política do KGB-GRU também devem permanecer de alcance global, como uma consequência inevitável e natural de dezenas de milhares de dossiês que detêm pessoas de poder e influência no Ocidente e em outros lugares, que foram corrompidos pelo tráfico de drogas. Em 1991, o sistema bancário central russo começou a imprimir rublos o mais rápido possível. Naturalmente, o valor do rublo caiu. De repente, a lei foi alterada. No início de 1992, deixou de ser ilegal por mais tempo para deter dólares na Rússia. Durante a noite, os dólares dos Estados Unidos tornaram-se a moeda preferida em toda a antiga União Soviética. Um jornal informou no início de meados de 1993 que havia mais dólares em circulação na Rússia do que nos Estados Unidos. Até 100 bilhões de dólares em notas físicas. Onde vieram todos os dólares que circularam na antiga União Soviética? Certamente eles não se originaram entre turistas ou empresários. Como os dólares dos Estados Unidos se tornaram a moeda preferencial na Rússia entre 1 e 3 bilhões de dólares em conta de dólar
também, perdão, como os dólares dos Estados Unidos se tornaram a moeda preferencial na Rússia, entre 1 a 3 bilhões de dólares em conta, também deixaram a Rússia todos os meses, pelo menos 50 milhões de dólares por dia, destinados a bancos estrangeiros. Os criminosos russos agora possuem Chipre e estão se mudando para Malta. Consulte a nota 77 abaixo. Os locais preferidos de lavagem de dinheiro e sequestrados atualmente são de fato Chipre, Líbano, Ilhas Caimã, especialmente através de certos bancos canadenses, e em menor grau, a Suíça e Liechtenstein. No entanto, apesar desse imenso fluxo externo, ainda se pensa que há mais dólares de papel em circulação na Rússia do que nos Estados Unidos. Embora toda essa atividade criminosa sem restrições tenha vindo a desenvolver e amadurecer na última década, o Ocidente, o Leste, mas principalmente o Ocidente, e no Ocidente principalmente a Europa, vem derramando uma enorme assistência financeira e técnica na Rússia. A União Europeia Socialista tem sido particularmente conscienciosa a este respeito. Tudo o que traz à mente a maneira pela qual o marinheiro bêbado gasta seu dinheiro, gasta seu salário. Porque alguém, sabendo que a situação da Rússia e a natureza da liderança da cultura russas oferece assistência econômica ou mesmo pensa que poderia fazer negócios limpos e lucrativos, de acordo com os padrões e normas ocidentais, com os russos, reconhecendo especialmente que empresários e financiadores ocidentais geralmente não são ingênuos na busca de suas atividades normais. Claramente deve haver uma dimensão que não seja amplamente compreendida. Talvez o contexto e a natureza a longo prazo da cooperação financeira soviética ocidental possam ter alguma conexão com os processos de compromissos mencionados acima. Vimos que os banqueiros ocidentais foram integrados na infraestrutura de drogas soviéticas desde o início. Dada a participação predominante da inteligência soviética russa e chinesa nessas atividades nefastas, seria incrível se os dossiês não estivessem atualmente em uso. E se eles usassem a chantagem em outros métodos para comprometer os políticos da União Ocidental e da União Europeia, banqueiros, burocratas e formuladores de políticas e os agentes de influência não eram tão comuns e rotineiros como no passado. O pior está por vir. Observemos o crescimento de um imenso setor internacional de narcóticos desde o início dos anos 60. Este negócio representou uma manifestação externa de duas operações de inteligências estatais, as desenvolvidas pelos chineses e os soviéticos, em colaboração com seus serviços de substituição de satélites da Europa Oriental. As operações em questão foram totalmente integradas desde o início, com as finanças internacionais, o direito e a política. Paralelamente, o mundo experimentou o crescimento precipitante do que agora se denomina capitalismo criminal global. Criminalização. Nota de rodapé. Criminalismo, uma palavra inventada pelo editor para uso no analista soviético. Significa o uso da criminalidade organizada no interesse da estratégia. Fim da nota de rodapé. Isso abrange o narcotráfico, o crime organizado, as vendas ilegais de armas, o roubo de recursos nacionais, a evasão fiscal e a pornografia. E, como explicado acima, quase o instante em que a União Soviética se desintegrou, os bancos russos, geridos e administrados em grande medida pelo ex-pessoal da KGB e do GRU, começaram a proliferar, enquanto os grandes sindicatos do crime russo surgiram em todo o mundo, forjando, como observado, laços quase instantâneos com redes da máfia que o KGB, GRU conhecia bem, antiquados,
com traficantes de drogas e com outros grupos criminosos organizados em todos os lugares. De fato, as ligações entre os soviéticos e os grupos de máfias italianas tinham longas raízes históricas. Por exemplo, a Geórgia soviética tinha fornecido tradicionalmente conexões da máfia de Moscou na Itália, com privilégios de caça, de modo que quando chegou a hora de Eduard Shevardnadze procurar ajuda de fontes ocidentais para cimentar seu regime brutal, era para os aliados italianos ligados à máfia que seu governo buscava entregas rápidas especiais de manípulos de borracha. Os italianos fazem excelentes manípulos de borracha usados para fins de controle de multidão. Isso é apenas mera coincidência? Em 1996, as receitas anuais provenientes de atividades criminais globais foram estimadas pelos especialistas do Banco Mundial em 1,2 trilhão de dólares, dos quais 500 bilhões de dólares foram considerados para representar lucros. Estas foram e permanecem estimativas altamente conservativas. Somente o comércio de narcóticos é de 500 bilhões de dólares ou mais. Uma estimativa mais realista hoje provavelmente teria a ordem de 2 trilhões de dólares por ano, como já foi observado, com 1 trilhão de dólares mais ou menos por meio de lucros diretos. E alguns especialistas aumentariam essas estimativas em direção aos 3 trilhões de dólares por ano no volume de negócios. Ou seja, os governos, os bancos e os criminosos globais estão organizando a transferência de pelo menos 1 trilhão de dólares a cada ano de riqueza nacional e privada nas contas bancárias da fraternidade criminal global. Uma transferência maciça de riqueza para a qual não houve histórico paralelo. Este estado de coisa escandaloso continua há várias décadas em escala e em constante expansão. E o poder conferido como consequência ameaça destruir governos, democracia e o próprio sistema bancário internacional. O dinheiro da droga também enfraquece e corrói a concorrência, favorecendo alguns agentes econômicos à custa de outros. 2 trilhões, mais ou mais de dólares por ano. Uma figura conservadora, como observado. Nas últimas 2 décadas, incluindo o interesse, implicaria que mais de 40 trilhões de dólares terão sido adicionados à riqueza das classes criminosas globais, incluindo os gerentes e representantes da continuação Revolução Socialista Mundial de Lenin. A maior parte deste dinheiro foi investido em propriedades, títulos e ações, e a cada ano adiciona-se um adicional de trilhões ou mais de dólares ao grupo. Dado que, mesmo estes dados, são acreditados por alguns especialistas para subestimar a posição, o valor provável do dinheiro acumulado na droga hospedado no sistema financeiro internacional mundial provavelmente agora excede essa estimativa de 40 trilhões de dólares por uma margem considerável. A corrupção associada entre instituições financeiras, serviços de consultoria de investimento, incluindo corretoras de ações e fundos mútuos, escritórios de advocacia de prestígio e entre as classes políticas já alcançaram proporções epidêmicas há muito tempo. E esta transformação foi acompanhada de uma publicidade mínima, com exceção de divulgados extensivamente, mas intermitentes, brigas de escola, como a operação considerável montada pelos agentes britânicos de aplicação da lei em 30 de novembro de 1998 contra funcionários jamaicanos Yardie, ver página 178, que resultou na apreensão de drogas e armas pesadas.
diversos relatórios da imprensa do Reino Unido, 1º de dezembro de 1998. Em dezembro de 1996, a Business Week deu uma certa exposição ao que chamou de ponta do iceberg, em uma característica sobre a corrupção do dinheiro da droga em Wall Street, intitulada A Máfia na Rua. O artigo explicou, abre aspas, nos cânions do bairro mais baixo de Manhattan podem encontrar membros do crime organizado, seus amigos e associados. Fecha aspas. Quão grande é a presença? Ninguém, o mínimo de todos os reguladores e policiais, parece saber. O famoso chefe do submundo do ranking da rua, Abramo, é descrito por fontes familiares com suas atividades como controlando pelo menos 4 corretoras através dos homens de à frente e exercendo influência sobre ainda mais empresas. Nota de rodapé. Gary Whale, The Mob on the Street, Business Week, 16 de dezembro de 1996, página 93. Fim da nota de rodapé. Este vislumbre do óbvio, separar de pensar o que deve estar acontecendo, também será aplicável, por exemplo, no setor bancário, entre os principais escritórios de advocacia dos Estados Unidos, como em Londres, e também dentro das comunidades de formulação de políticas. Além disso, poucas áreas da vida dos Estados Unidos hoje podem ser descritas como confiáveis e mais honestas. A decadência é generalizada. O dinheiro envolvido é colossal. Aqueles que o controlam são excessivamente corruptos e carentes de consciência. E uma atenção mínima é dada à realidade de que a influência corruptora de atividades e dinheiros relacionados a drogas deve até agora progrediu assim longe que poucas áreas da atividade econômica podem ser assumidas como imunes. Em alguns países, o Japão, por exemplo, a corrupção é um modo de vida abertamente reconhecido. Aliás, o sistema inteiro e os sistemas corporativo e financeiro parecem ter sido mantidos quase sem retorno. Na Suíça, a procuradora federal Carla Del Ponte afirmou que o valor do dinheiro dos lucros dos criminosos russos entre os bancos suíços ultrapassa os 40 bilhões de dólares. Nota de rodapé. O início da iniciativa suíça de suspeita da máfia russa. The Washington Times, 1 de dezembro de 1998. Fim da nota de rodapé. Os 40 bilhões de dólares são naturalmente apenas a dica proverbial do iceberg. Quão grande é o montante total do saque ilegal em bancos suíços? Nota do autor. Uma das principais motivações escondidas por trás da campanha de legalização de drogas contemporâneas é procurar a legalização instantânea nos lucros das drogas e eliminar os riscos potenciais de divulgação e exposição, ou seja, legitimar as fortunas acumuladas de drogas ilegais. Fim da nota do autor. Provavelmente bem mais de 10 vezes mais, talvez até 100 vezes mais. E isso é apenas na Suíça. As mesmas condições, maiores por uma ordem de grandeza, prevalecem nos sistemas bancários de Liechtenstein, do Luxemburgo, da Grã-Bretanha, da Alemanha, da Espanha, de todo o tipo de paraísos isentos de impostos e ilhas offshore e dos Estados Unidos. Ou seja, os 40 bilhões de dólares oficialmente identificados como alojados na Suíça são meramente uma pequena proporção do valor total de dezenas de trilhões de dólares acumulados pelos criminosos mundiais e sequestrados com bancos comerciais e privados em todo o mundo. No final de novembro de 1998, Sir Del Ponte
disse que estava convencido de que o crime organizado russo é uma ameaça para a Suíça. Basta ver as principais investigações criminais realizadas pelos nossos cantões. E essas investigações são apenas a ponta do iceberg. Ele estava falando do contexto no início dos processos judiciais contra Sergei Mikhailov, em Genebra. Mikhailov foi suspeito de dirigir a rede criminosa Solnitsvo de Moscou, ligada a outra rede administrada pelo mafioso russo Vyacheslav Yavankov, que foi condenado a 115 meses de prisão em Nova York em meados de 1997. Esses fatos, porém, não são nada a se surpreender. A inteligência russa soviética foi integrada com as classes mafiosas na antiga União Soviética há décadas. A noção simplista ocidental de que a máfia russa é sozinha é desinformação. O crime organizado russo é a KGB-GRU e seus recursos financeiros são tratados e movidos pela KGB ou seus sucessores. Mas a KGB foi repetida muitas vezes desde 1917 e todos os especialistas conhecedores referem-se hoje em dia à inteligência pós-soviética como unidade, como KGB ou KGB-GRU. A Suíça sempre foi usada pelos russos, principalmente para comprometer o Banco Suíço e obter informações sobre outros que utilizavam bancos suíços. Os próprios russos soviéticos, historicamente, preferiam usar instalações bancárias fornecidas em países que são menos óbvios que a Suíça, como a Suécia, onde Lenin teria parado de retirar 50 milhões de dólares de um banco suíço para financiar sua aquisição da governo Kerensky, incipiente, e alinhar seus próprios bolsos ao mesmo tempo. Aliás, todos os revolucionários soviéticos originais alinharam seus próprios bolsos. Quando Stalin ordenou ao chefe da polícia, Henryk Yagoda, que lhe fornecesse uma lista de suas contas bancárias numeradas secretas na Suíça, a Yagoda cometeu o erro elementar de assumir que ele era a única fonte de Stalin de informações e excluíram os detalhes de seu próprio banco secreto na Suíça. Então, depois de insistir que ele, Yagoda, também devia cumprir, Stalin o recompensou também com uma bala na cabeça. A única figura sênior que ele poupou foi a viúva de Lenin, Krupskaya, que, no entanto, foi obrigada, com pena de um destino semelhante, a repatriar os recursos da Revolução que Lenin, seu principal autor, se havia salgado corruptamente no banco suíço Contas. Não foi por acaso que a considerável atividade de fraude soviética era direcionada para manter a luz do local de publicidade longe dos olhos amigos, os bancos, como Ian Segina me explicou em várias ocasiões. E ele deveria ter sabido, não só Segina estava firmemente associada às transações soviéticas de tráfico de drogas e crime organizado, mas também foi membro de um comitê especial de engano que se especializou em revisar as operações de fraude passadas e na formulação de diretrizes para os próprios planos de fraude de 5 anos que tinham que ser preparados para cada sucessivo do Congresso, do partido, com base nas estratégias e política do Estado prevalecente. Aqueles que construíram este império criminalista global com sua influência integrada e potencial de corrupção não são pessoas agradáveis para conhecer. Eles são evidentemente bastante implacáveis e tipicamente tornam os colaboradores potenciais ou reais um tipo de oferta que poucos podem recusar. Abre aspas. O que você prefere? Ouro ou chumbo? Fecha aspas. Eles são extremamente bem informados,
graças a uma rede de inteligência global, confiável e integrada. E aqueles com quem eles fazem negócios, instituições financeiras, casas de investimentos, contadores e advogados, são cuidadosos para mantê-los bem informados. Privacidade ética é não transmitir informações privilegiadas. São práticas que não se aplicam a elas, apenas para investimentos normais. E essas pessoas estão longe de ser normais. Elas não gostam de perder e não têm dúvidas quanto a tomar as medidas que julgarem necessárias para assegurar e garantir seu sucesso. Os registros bancários, as decisões secretas, as decisões do Estado, os assuntos jurídicos privados e assim por diante são um livro aberto para as elites criminais internacionais, dos quais uma fração significativa consiste na realidade, como já vimos, em representantes de sofisticados serviços de inteligência estrangeiros. É fundamental para a sobrevivência da civilização ocidental e para diminuir a sua rápida descida para a criminalidade e a corrupção globalizadas e corruptas, que são as perspectivas sombrias para o século XXI, que os países ocidentais comecem, mesmo nessa hora tardia, a compreender a verdadeira natureza da crise da droga ilegal. O que significa analisar corretamente as suas fontes, especialmente suas origens políticas, seus mecanismos habilitadores e suas dimensões criminais relacionadas. A menos que a natureza e a providência e a proveniência do desafio sejam finalmente entendidas, as estratégias e táticas adequadas para abordá-lo nunca serão formuladas. O flagelo das drogas continua a aumentar, porque as medidas até agora desenvolvidas para o contrariar não levam em conta a dimensão geopolítica. Isto é, a intenção malévola e revolucionária que a impulsiona. Como consequência, as medidas tomadas nos Estados Unidos, Grã-Bretanha e em outros lugares para enfrentar o flagelo permaneceram essencialmente relevantes e ineficazes, embora o desenvolvimento da aplicação da lei na Grã-Bretanha no final de 1998 tenha sido decididamente encorajador. A praga continua a se espalhar porque o Ocidente é a vítima de uma ofensiva deliberada, sustentada, implacável, planejada e dirigida pela inteligência do inimigo. Os políticos ocidentais parecem não começar, nem se importar a entender. Alguns líderes ocidentais compartilham os objetivos ideológicos dos perpetradores da ofensiva da droga. Para tornar as coisas muito pior, os valores de muitos formuladores de política foram fatalmente erodidos. E se alguém não tem valores reais, não se encoraja a defender nada, muito menos com convicção e vigor. Os formuladores de política muitas vezes não representam nada e se apaixonam por tudo. Por cada avaliação falsa, por cada desinformação na moda e por cada tática diversionista que se destina a agregar à confusão e que nubla a verdade. A saber que o Ocidente foi alvo de um ato de guerra e é vítima de uma ofensiva sustentada. Obviamente, quanto mais essa perversidade e cegueira continuar, mais poderosas e insuperáveis serão as forças que ajudam a perpetuar esta ofensiva em geral. Em breve, eles exercerão quase total poder em alguns países ocidentais. As estruturas coletivistas da União Europeia, com suas tradições e inclinações de porco-barril, são visivelmente vulneráveis à corrupção relacionada às drogas. Políticos e decisores políticos continuarão a ser chantageados.
Os banqueiros continuarão a aproveitar o produto do dinheiro lavado e fechar os olhos para o que está acontecendo. Muitos reguladores e investigadores preservarão infrutiferamente com suas perspectivas estreitas e legalistas. Grande parte da mídia continuará sua inexcusável conspiração de fato de silêncio, enquanto alguns jornais, como The Independent, em Londres, continuarão perversamente a promover a liberação da droga. Uma pesquisa detalhada dos documentos desagradáveis decorrentes do trabalho do escritório do Conselho Independente Kenneth W. Starr, em conexão com o comportamento degradado do presidente Clinton em outros na Casa Branca, revelou que 2 menções de uma única palavra de droga, onde a referência inicial foi feita em uma transmissão da CNN, foram apagados dele. Nota de rodapé. Nota do editor. As transcrições dos depoimentos do Grand Jury e documentos relacionados contidos em 7 volumes separados publicados para o escritório do Conselho Independente, Kenneth W. Starr, em conexão com o escândalo Clinton-Lewinsky, foram examinados intensamente 2 referências conhecidas à tomada de drogas na Casa Branca. Estes foram explicitamente referidos em uma transmissão da CNN, monitorada por Rachel Henrifeld, o especialista respeitado em drogas e lavagem de dinheiro. O editor descobriu que essas referências foram retiradas do registro impresso formal. Fim da nota. Isso sugere uma conclusão perversa, como se a dimensão da droga, como os problemas de segurança paralelos e brilhantes decorrentes desse horrível escândalo, fosse de alguma forma tabu. Esse tipo de negação oficial é simplesmente de se esperar de uma sociedade que reconhece abertamente ou subconscientemente que foi subvertida, esfolada e enganada. Não menos importante por aqueles em quem nossa confiança teve que ser colocada. A corrupção associada às drogas é tão corrosiva que a falta das sociedades visadas adquirem e exercem poderes a partir dos quais as democracias, por mais ineptas e degradadas que sejam, devem naturalmente se estremecer, mas logo e não mais tarde destruirão a própria democracia. De fato, os próprios meios que agora podem ser necessários para purgar o Ocidente das consequências acumuladas da ofensiva da droga, que foi travada contra ela por várias décadas, poderiam ser consideradas uma ameaça para a democracia e a liberdade. Sem dúvida, os arquitetos malignos da ofensiva da droga entenderam que o potencial de sua estratégia era muito bom desde o início. Eles reconheceram que as democracias nunca poderiam convocar a espinha dorsal para purgar-se desse mal, e muito menos que se originou como um ato de guerra. A guerra contra as drogas não falhou. Nunca existiu! Não houve guerra contra as drogas nos Estados Unidos. E veja o que aconteceu em países como a Holanda, onde uma abordagem permissiva provou ser um fracasso total, imundo e embaraçoso. E na Suíça, onde uma súbita deteriorização das condições sociais ocorreu em resposta à introdução de atitudes e provisões mais liberais a partir do final de 1994. Como o Chipre, que os criminosos russos colonizaram após a chegada repentina lá no final dos anos 1980 do filho do ex-ministro dos Negócios Estrangeiros soviético, Andrei Gromyko. A Suíça continua a ser um centro de lavagem de dinheiro para os criminosos ligados à comunidade de inteligência soviética russa. Nota de rodapé. Gromyko Jr., que abriu Chipre como um dos principais centros russos de lavagem de dinheiro para fundos criminais russos no final da década de 80, permaneceu em Chipre. Seu nome é encontrado na lista telefônica de Limassol. Antes de surgir em Chipre,
ele atuou como chefe da Academia Soviética das Ciências sob Gorbachev, um cargo do qual ele resignou misteriosamente por razões de saúde. Esta inteligência oferece duas ideias de importância excepcional, que apoiam a análise contida no presente trabalho. Em primeiro lugar, fornece ainda uma confirmação adicional da falta de qualquer descontinuidade verdadeira entre o regime soviético e seu sucessor, para ser acrescentado ao imenso volume de evidências de que a descontinuidade era de caráter leninista, ou seja, enganosa, dialética, como explicado por Anatoly Golitsyn em The Perestroika Deception, Opposite. E, em segundo lugar, reforça uma impressão que surge da cocaína vermelha, dado que o KGB-GRU manteve o seu próprio orçamento financiado em parte pelo produto da droga, tornando-se assim um Estado dentro do Estado. Que a grande escala das operações de droga se tornou tão imensa que eles forneceram sua própria justificativa para descartar o rígido modelo stalinista como um pré-requisito para permitir que o criminoso alcance seu pleno potencial como mecanismo para a revolução global. Isso não quer dizer que esta foi a justificativa primária, mas apenas para argumentar que uma compreensão adequada da ofensiva soviético-chinesa da droga é uma condição prévia necessária para formar uma avaliação coerente da estratégia revolucionária mundial leninista contínua até hoje. Fim da nota de rodapé. Recordando o que aconteceu com os colegas de Lenin depois que Stalin exigiu a repatriação dos recursos da Revolução, que eles haviam salgado nas contas bancárias suíças, ver páginas 181 e 182, um destino semelhante, talvez, mas não necessariamente menos drástico, pode ter esperado, no final de 1998, os chamados oligarcas, oficiais do KGB-GRU, e altos funcionários do Partido Comunistas e nomenclaturistas, que receberam a custódia temporária dos bens do Estado, parte da fachada de pós-comunismo apresentado ao Ocidente em 1990-91. Isso representou uma forma verdadeiramente nova do modelo de capitalismo controlado pelo Estado de Lenin, e no momento de pressionar, esse modelo estava em processo de enrolamento ou substancialmente modificado, assim como seus predecessores. A notória nova política econômica de Lenin, ou a coexistência pacífica de Khrushchev, ou Brezhnev, fraudes de detentes. Na Suíça, no entanto, pelo menos a população teve mais sentido do que as suas elites desconcertadas, políticas e policiais. Em 29 de novembro de 1998, os eleitores suíços rejeitaram decisivamente uma proposta perigosa e equivocada para a legalização da maconha, da heroína e da cocaína, desviando os argumentos de que uma rede de narcóticos oficialmente administrada ajudaria a conter o crime relacionado a drogas. Os eleitores suíços viram através desses falsos argumentos o que promoveria o uso de drogas, corrupção por atacado, escândalo e decadência, como aconteceu tão visivelmente em Amsterdã, uma vez que uma joia de arquitetura medieval que desceu em um abismo de imundícia e decadência. Quase 74% dos eleitores suíços rejeitaram as propostas em um referendo, diante das alegações federais de que a cannabis foi consumida regularmente por cerca de 500 mil pessoas no país. Provocativamente, François Rosset, porta-voz de um comitê que patrocinou a iniciativa, abre aspas, para uma política de droga sensata, fecha aspas, argumentou não só que os eleitores suíços, abre aspas, reagiram emocionalmente ao aspecto da heroína, fecha aspas, mas também que o resultado poderia ter sido diferente se os fumantes de maconha fossem às urnas. Nota de rodapé. Os eleitores suíços rejeitam a legalização dos narcóticos. International Herald Tribune, 30 de novembro de 1998. Fim da nota de rodapé. Essa afirmação mostrou que estes impulsionadores de drogas não são apenas equivocados. Eles também são estúpidos!
Qualquer um que sabe alguma coisa sobre o efeito da cannabis no corpo, no cérebro e nas atitudes, estaria ciente de que os fumantes que estão meio apedrejados em suas mentes não cooperam, se puderem, evitam fazê-lo. No entanto, não há fim para a perversidade e a insensatez do lobby da liberalização da droga. O comitê, apoiado por socialistas, médicos permissivos, advogados e especialistas de drogas, insistiu em que se embarcaria imediatamente em uma nova campanha para suavizar os eleitores suíços e coletar o número necessário de assinaturas no âmbito do sistema referendo suíço para poder forçar ainda outra votação na legalização da cannabis. Para o modus operandi padrão da revolução é tentar e tentar novamente até o sistema referendo entregar a resposta correta. Porque tem o direito de se perguntar: essas pessoas estão ansiosas para alcançar esse objetivo diabólico? Não, podemos ter certeza, porque eles se importam com as vítimas de abuso de drogas, ou sobre seu bem-estar físico, mental e espiritual, mas sim porque a revolução nunca mais entrega sua perversa agenda. E porque aqueles que promovem este flagelo são corrompidos além da perdição. Eles desejam levar o mundo inteiro à perdição junto com eles. É o dever solene daqueles que sabem e entendem isso, resistir às suas atividades nefastas com toda determinação e força. E para as lideranças políticas, e de polícias, e todas as autoridades, deixar de lado todas as hesitações e lançar os recursos do Estado nesta batalha prospectivamente definitiva para a sobrevivência da civilização. Nota de rodapé. Veja também Joseph G. Douglas Jr., Alunos da KGB, Terrorismo e Tráfico de Drogas, Conservative Review, agosto de 1992. E Crime Organizado na Rússia, Quem está a quem os limpadores, Conservative Review, maio-junho de 1995. Fim da nota. Leitura do livro. Obrigado por acompanhar. Te espero na próxima obra. Até mais.